Tudo bom? O que é que diz o decreto 10742 sobre rateio da pensão militar, sobre as modificações no rateio da pensão militar? É isso que você vai ver aqui comigo no vídeo de hoje. Chama logo a vinheta e não perde esse vídeo para você não ficar sem essa informação. Bem-vindos de volta e hoje nós vamos falar sobre o decreto 10742, o que é que ele nos diz sobre o rateio da pensão militar, sobre as modificações no rateio da pensão militar trazidas pela Lei 13.954. Primeiro ponto, qual é a principal alteração trazida pela Lei 13.954 com relação ao rateio da pensão militar? É a situação da ex-esposa pensionada. Por quê? Porque antes da Lei 10.13.954, a ex-esposa pensionada ela concorria em igualdade de condições com a viúva, o que não ocorre mais. Agora, depois da Lei 13.954, a ex-esposa pensionada ela fica limitada àquele percentual que ela recebia de pensão alimentícia. Deixa de ser pensão alimentícia com o óbito e passa a ser pensão militar, mas só e somente só se o óbito ocorreu depois da Lei 13.954, ou seja, depois de 17 de dezembro de 2019, tá certo? E o que mais nós temos de novidade com relação ao rateio da pensão militar pelo decreto 10742? Espera só um pouquinho, vamos ver isso que eu acabei de explicar sobre a ex-esposa pensionada. Vamos ver aqui num desenho bem simples, bem fácil, para que vocês entendam e aí eu passe essa segunda parte da explicação. Vamos lá. Eu disse aos senhores, olha só, que nós temos aqui uma ex-esposa pensionada A, uma atual esposa, uma viúva do segundo casamento B, uma filha da ex-esposa pensionada C, do primeiro casamento, e uma filha da viúva D, do segundo casamento. Com a nova regra trazida pela Lei 13.954 e confirmada pelo decreto 10742, que entrou em vigor em 14 de julho de 2021, nós temos o seguinte: separa-se aquele percentual que era de pensão alimentícia e vai ser pago agora a título de pensão militar. Ou seja, digamos que eu tinha uma ex-esposa pensionada que recebia 20% de pensão alimentícia. Separa-se esses 20% para que ela receba agora a título de pensão militar e os outros 80 restantes, metade dele vai para a viúva, no caso a viúva do segundo casamento, e a outra metade vai ser dividida entre as filhas daquele militar. Então ficaria 20% com a filha do primeiro casamento, 20% com a filha do segundo casamento e 40% com a viúva. Acontece que a viúva do segundo casamento ela não tem esse impedimento com relação a um limite que ela pode receber de pensão militar, ou seja, para ela vale a regra do artigo 9º, que diz que a cota do seu filho é incorporada, no caso a cota da sua filha acaba sendo incorporada ao seu percentual. E como é que vai ficar isso? Vamos ver aqui. Então, na verdade, eu vou ter os 20% que eram da filha do segundo casamento, serão incorporados aqueles 40% da viúva e teremos 60% pagos somente à viúva do segundo casamento. E a filha do primeiro casamento, que era a filha dessa ex-esposa pensionada, receberá 20% em nome próprio e a ex-esposa pensionada receberá 20%, que era o percentual que ela tinha a título de pensão alimentícia. Se por acaso era um outro percentual que a ex-esposa tinha, temos que refazer toda essa conta novamente. Se ela recebia 5%, 10%, 30%, tudo aí tem que ser modificado. Tá certo? Tá certo? Muito bem. A questão é a seguinte: o decreto 10742, no artigo 12 e seus parágrafos, ele traz algumas curiosidades. Lá no artigo 12, parágrafo 3º, ele diz que somente a ex-esposa vai receber aquilo que ela recebia a título de pensão alimentícia. E depois, o mesmo artigo 12 do decreto 10742 vai dizer que esse é o percentual fixo que essa ex-esposa vai poder receber, independentemente se ela tinha filhos com o militar, se ela não tinha filhos, se algum filho recebe em nome próprio ou não recebe. A redação não é boa, está um pouco truncada, dá margem de interpretação? Sim, dá, mas em princípio, essa é a intenção do decreto. E o que vai acontecer é o seguinte: na prática, nós vamos ter uma desigualdade entre as filhas, ou seja, uma delas vai receber
logo após o óbito militar, e a outra terá sua cota incorporada à cota da viúva e somente poderá receber em nome próprio se a sua mãe vier a falecer. Isso, na prática, entendo que viola o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, que diz que entre os filhos não pode haver diferenças de direitos. Feita essa ressalva, algumas particularidades trazidas também pelo artigo 12. Esse artigo 12, em seus parágrafos, nos diz o seguinte, que essa pensão que era paga à ex-esposa, que antes era pensão alimentícia, após o óbito militar, passou a se tornar pensão militar, se ela era uma pensão fixada em juízo e a sentença dizia que ela era vitalícia, assim será vitalícia. Se a sentença for silente, quer dizer, se a sentença não disser data para o fim dessa pensão, ela também será vitalícia. Mas e se essa pensão for fixada de forma temporária a título de pensão alimento? Quer dizer o seguinte, o militar se separa da ex-esposa e o juiz fixa uma pensão alimentícia de 10%, por exemplo, durante um ano, durante 2 anos. E aí, se o militar falecer, ela vai receber, a título de pensão militar, o mesmo valor que ela recebia de pensão alimentícia por um determinado tempo. Se ela era temporária, ela vai continuar sendo temporária. Mas é muito importante, senhores, nós explicarmos aqui, todas essas novas regras de rateio, ex-esposa pensionada, novas frações, limite de pensão alimento, só vale para novos óbitos acontecidos após a Lei 13.954, que ela até é no dia 16 de dezembro de 2019, mas ela foi publicada no Diário Oficial no dia 17 de dezembro de 2019. Então, para óbitos ocorridos a partir do dia 17 de dezembro de 2019, vale a nova forma de rateio. Óbitos ocorridos antes de 16 de dezembro de 2019, vale a regra antiga, ou seja, a ex-esposa pensionada concorre em igualdade de condições com a viúva. Muito bem, aí o próprio artigo 12, em seus parágrafos, lá do decreto 10.750, nos diz que se o militar não declarar o seu companheiro, se o militar viver em união estável e não tiver o seu companheiro ou companheira efetivamente declarado textualmente na declaração de beneficiários, essa união estável ela terá que ser comprovada. E como é que se prova uma união estável? Nós vamos ver aqui uma lista de formas de se comprovar a união estável, que eu entendo ser um rol meramente exemplificativo. São formas de se comprovar a união estável, mas na verdade há outras formas. Vamos ver aqui. Vamos lá. Decisão judicial de reconhecimento de união estável, certidão de casamento no religioso. É muito comum, é menos comum que pessoas se casem apenas no religioso, mas isso existe e a certidão de casamento no religioso é uma das formas de se comprovar a união estável. Temos também a escritura pública de declaração de união estável e também disposições testamentárias. Um militar, por exemplo, em testamento, declara que vivia em união estável com determinada pessoa. Tudo isso faz prova da união estável, mas há muitas outras formas de se provar. E, por exemplo, a escritura pública, que é a mais comum forma de se comprovar a união estável, ela goza de fé pública, mas admite prova em contrário. Não é porque existe uma escritura pública de declaração de união estável que não há nenhuma forma de se comprovar que isso é inverídico. Se eu mostrar que há muitas outras provas em sentido contrário, que houve alguma tentativa de fraude da companheira, fraude essa que pode ter sido cometida pelo militar, pela companheira. Então, se houver muitos outros indícios do contrário, ela pode ser atacada sim. Porque a união estável, ela para existir, ela não precisa estar declarada. Há muitas formas de se comprovar, certo? E qual é o principal requisito para a união estável? Filhos em comum. Colabora para a prova? Sim. Conta conjunta? Colabora para a prova? Sim. Coabitação? Colabora para a prova? Sim. Mas de todos os requisitos, qual é o principal? É a intenção de se constituir família. Havendo este requisito e provado este requisito, normalmente os demais são até mesmo dispensados. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal aqui embaixo, pausa o vídeo, se inscreve no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, que sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você vai salvar e compartilhar. O @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos,
um relevante nosso conteúdo e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Sem esquecer, senhores, que teremos a presença da professora Alessandra Minaré no dia 23 de setembro aqui no canal às 20 horas, tá bom?